Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ver agora o nosso capítulo. Bom, a questão da maioridade, né? O Brasil estava com muita instabilidade por causa das revoltas regionais, então os políticos decidiram antecipar a maioridade do Dom Pedro de Alcântara, que foi coroado com 15 anos, Dom Pedro II, tá? Foi uma medida que visava acalmar o país por causa das muitas revoltas regionais que ocorreram durante a regência. Foi apoiado tanto pela elite quanto pelo povo, tá? Então, Dom Pedro II teve a sua maioridade antecipada, com 15 anos foi coroado. Nas eleições seguintes para deputados e senadores, houve muita violência, houve muitas fraudes, pessoas votaram 2 vezes, 3 vezes, mortos votaram, né? O Brasil, se é uma várzea hoje, imagina no século XIX. E houve também muita violência, né? Os liberais chegaram a mandar bater nas pessoas para que elas votassem nos seus candidatos, né? E aí os conservadores chegaram a pedir para o Dom Pedro para anular as eleições. E, enfim, por isso houve também revolta por parte dos liberais, que chegaram a pegar em armas nas revoltas liberais. Aqui em São Paulo, quem liderou essas lutas foi o ex-regente Feijó. Em Minas Gerais foi o Teófilo Otoni, e na Paraíba, no Vale do Paraíba, Fluminense, né, na parte do Rio de Janeiro, o fazendeiro Breves, que tinha mais de 30 fazendas e 6 mil escravos, né? Quem acabou com essa revolta foi o Duque de Caxias. Os líderes foram presos e deportados para Portugal, né? Só que depois de um tempinho já foram perdoados, que, né, Brasil é aquela moleza para quem tem grana. Rebelião praieira. Bom, o Pernambuco era governado por 2 famílias, né, que tinham um laço de parentesco entre si, né, os Rego Barros e os Cavalcantes. Era aquela farra da política brasileira desde sempre. Cargos para amigos, para parentes, favorecimento de amigos, de parentes, né, e as pessoas ficando todas, né, revoltadas com isso. O comércio era dominado, adivinha por quem? Pelos portugueses, que cobravam muito caro nos produtos, adulteravam os produtos, falsificações à beça, enfim, aquele rolo todo, né? E além de dominar 90% do comércio, eles só contratavam portugueses, né? Resultado, não arrumavam também emprego para os brasileiros. Bom, então o que vai acontecer, né? Liberais começam a se unir em torno de um jornal, que era o Diário Novo, que ficava na Rua da Praia. Fundaram o Partido da Praia, né, por causa da Rua da Praia lá do Recife. Era de inspiração liberal, e quando o liberal Antônio Chichorro da Gama foi nomeado presidente da província, ele colocou um monte de liberais no poder, né? Dali uns anos, quando os conservadores ganharam, quiseram tirar mais de 40 proprietários rurais ligados aos praeiros dos seus cargos, e aí começou uma guerra por disputa de cargos. E essa guerra foi se ampliando, né? Foi envolvendo trabalhadores, foi envolvendo profissionais liberais, né? Ganhou contornos do iluminismo francês no Manifesto do Mundo, né? Redigido pelo Borges da Fonseca. E esse manifesto tinha, vamos lá, voto livre e universal do povo brasileiro, liberdade de imprensa, trabalho como garantia de vida do povo brasileiro, comércio varejista só para brasileiros e não para portugueses, independência efetiva dos poderes constituídos, ou seja, poder executivo só com a sua incumbência, poder legislativo só com a sua incumbência, poder judiciário só com a sua incumbência. Um não interfere no outro, com isso, óbvio, sim, também do poder moderador. Bom, enfim, a coisa acabou evoluindo para vários combates, né, e os praeiros foram derrotados pelas tropas federais, né? Foram condenados com prisão perpétua, mas depois acabaram perdoados, né? Não se esqueçam, eram membros da elite. E a partir daí, né, com a praieira acabou as revoltas no Império, o Império enfrentou um período de longa estabilidade, né? Aconteceu também o fato do Dom Pedro II ter instituído o parlamentarismo no Brasil, só que era um parlamentarismo às avessas, né? O parlamentarismo inglês era a inspiração do Dom Pedro II, só que lá o rei reinava, mas não governava. Aqui não, aqui o rei reinava e governava, né?
ele criou um tal de presidente do Conselho de Ministros, que seria uma espécie de primeiro-ministro brasileiro, que era um cargo que a cada 2 anos teria eleições novamente, e acabou sendo um trunfo político na mão do Dom Pedro II, né? Quem ele apoiasse ganhava. Então o que ele fazia? Ele apoiava num ano um liberal, no outro ano um conservador, num ano um liberal, no outro ano um conservador, né? E se o cara que o Dom Pedro apoiasse não ganhasse, ele dissolvia o parlamento, uma beleza, né? Parece uns políticos que tem hoje, né? Que querem governar sozinhos e acabar com o STF, acabar com a Câmara dos Deputados, dos Senadores. Por mais que o STF e o Senado e a Câmara não sejam grandes coisas, né? É melhor do que um maluco governando sozinho. Verdade? Pensar bem. Enfim. Então, o Dom Pedro II governava de fato, né? Ele não era um rei simbólico. Os dois partidos, liberal e conservador, tinham pouquíssimas diferenças, eram partidos de elite, de grandes proprietários de terra, com muitos escravos, né? Com muito poder e muito dinheiro. A diferença, o liberal tinha um projeto de descentralizar o poder, que as províncias tivessem maior autonomia, e os conservadores eram mais defensores de um governo centralizado nas mãos do imperador no Rio de Janeiro. Fora isso, quase nenhuma diferença, tá? E uma época até foi criado o Ministério da Conciliação, em que os dois partidos governavam juntos. Olha só que beleza. Economia do segundo reinado, basicamente café, café, café. O café virou moda na Europa e nos Estados Unidos, né? Surgiram os cafés, as pessoas iam para conversar, para debater ideias políticas, né? Para passar o tempo para ser visto. A rede social da época eram os cafés. Enfim, o Brasil entrou com tudo nessa do café, porque o produto se deu bem aqui. Enquanto um pé de cana tinha que ser replantado a cada 3 anos, o café, cada pé dura mais de 30. É menos suscetível às pragas do que a lavoura de cana-de-açúcar, né? E o transporte era melhor. Enfim, no século XIX, o café despontou como uma grande riqueza do Brasil. Muitos escravizados do Nordeste vieram para o Sudeste, que as fazendas falidas de café os venderam, as fazendas falidas de açúcar os venderam para os cafeicultores, né? Tivemos outros produtos também nesse período, foram açúcar, o algodão, couros, peles e a borracha. O açúcar ele caiu para segundo lugar, porque perdia para o açúcar que os holandeses, né, e irlandeses fabricavam nas Antilhas, isso nós já vimos, mas também porque na Europa outros açúcares entraram no mercado, como o açúcar extraído da beterraba. E o algodão ele era cultivado ali no Nordeste. Ele teve um bom período quando houve a Guerra da Secessão lá nos Estados Unidos, uma guerra no sul do país, na parte que era produtora de café. E, enfim, brinquedinho do coragem. Bom, e, enfim, enquanto teve a Guerra da Secessão, os Estados Unidos não produzia algodão suficiente, então o Brasil teve uma ponta aí no mercado, né? Foi o principal exportador. E a borracha da Amazônia virou um produto muito exportado. Foi o tal do boom da borracha, que até hoje gente do mundo inteiro para o Brasil, porque com a indústria automobilística, né, os pneus, né, são 100% borracha. Então o Brasil teve grande prosperidade na região norte, na Amazônia, exportando borracha. Bom, o que modernizou bastante o Império foi a construção de estradas de ferro. Essas estradas de ferro foram construídas por causa do escoamento do café, né? E do açúcar também. No Nordeste foram feitas ferrovias para exportar o açúcar, no Sudeste para exportar café, sempre com capital inglês, tá? Inclusive aqui em São Paulo teve a São Paulo Railway, empresa inglesa, e dela saíram os funcionários que fundaram o Corinthians. Bom, em
então, né, da São Paulo Railway saíram os funcionários que fundaram o Corinthians, né? Continuando, um dos caras que mais investiu na modernização do Brasil foi o Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza. Era um brasileiro do Rio Grande do Sul que sempre teve contatos fortes com os ingleses, né? Então, com o capital emprestado pelos ingleses, ele investiu muito na construção de ferrovias, ele fez a iluminação a gás do Rio de Janeiro, né? Ele criou o estaleiro da Ponta da Praia, onde produziam os trilhos, produziam tubos, né, com a fundição. E ele foi elevado ao cargo de barão, foi elevado também ao cargo de, depois Visconde, né? Primeiro Barão de Mauá, depois Visconde de Mauá. Bom, essa modernização ela calha também com a tarifa Alves Branco, que taxou os produtos importados, e a Lei Eusébio de Queiroz, né? Tarifa Alves Branco, como eu disse, taxava mais de 3 mil produtos importados, né? Eles aumentavam a taxação, e isso estimulou a produção desses produtos aqui no Brasil. E a Lei Eusébio de Queiroz proibia que pessoas livres se tornassem escravas, onde o negro era livre, na África. Então o tráfico negreiro ficou proibido, né? Era uma lei que foi forçada pela Inglaterra. Então se gastava menos importando escravizados, né? Então sobrou um dinheirinho, né? Então sobrou dinheiro da troca das importações pela produção local, e também por causa da diminuição da compra de escravizados, né? Mas também tinha o tráfico interno, né? Como eu falei há um pouquinho tempo atrás, se as fazendas de açúcar estavam, a maioria, com dificuldades econômicas, elas vendiam seus escravizados para as fazendas de café do Sudeste. Então, com isso, diminuiu bastante o volume de compra de escravizados africanos, mas continuava, né, comprando escravizados do Nordeste, né? E também, como falei, tinha muito tráfico ilegal. E continuando aqui, né, muitos trabalhadores europeus vieram para o Brasil. Por quê? Porque a Inglaterra exigia que o Brasil tivesse trabalho livre, não mais escravizado, né? Por quê? Porque um monte de coisas, né? Tinha inglês que era mesmo abolicionista, tinha gente interessada que o dinheiro que sobrasse da compra de escravos fosse usado para comprar produtos ingleses, tinha também quem acreditasse que o Brasil, com trabalhadores livres, remunerados, seria um país alvo para também comprar produtos ingleses. Enfim, lá na Inglaterra, o parlamento inglês aprovou o Bill Aberdeen, se dando ao direito de afundar navios negreiros, né? Ou seja, coitado de quem estava lá dentro, né? Ou seria escravizado ou morreria num ataque inglês, né? Mas mesmo assim, o contrabando de escravizados continuou enquanto houve escravidão no Brasil, né? E o que mais? Ao mesmo tempo, houve também a Lei Eusébio de Queiroz. Qual que era a importância dessa lei? Essa lei proibia o acesso pela terra que não fosse pela compra. Então, as populações de baixa renda, os pobres, os escravos alforriados, os imigrantes que estavam chegando, eles não teriam acesso à terra. Com isso, eles estariam sempre sujeitos a ter que trabalhar para os senhores, né? Então, a pessoa estaria na pobreza e para sempre seria assim, né? Para sempre, os donos da terra, que tinham muitos deles tinham terras griladas, né, com documentos falsos, mas eram eles que iam continuar dominando o Brasil, né? Essa era a lei de terras. Bom, continuando aqui, né? O Brasil passou por um processo de embranquecimento, porque já se via que a escravização dos negros não iria longe. Para substituir a mão de obra africana e afro-brasileira,
começaram a vir os imigrantes, principalmente italianos e portugueses, né? Os italianos iam mais para as lavouras no interior, os portugueses iam para as grandes cidades para trabalhar no comércio, né? E os italianos trabalhavam muito no sistema de colonato, né? Eles recebiam um lote de terra, produziam, e com a venda da produção deles que eles ganhavam uma parte anualmente, né? A ideia de trazer esses imigrantes era ocupar com pessoas brancas os espaços vazios do país, né? E fazer com que com isso a população negra diminuísse e até talvez perecesse, né? Que de fato não aconteceu. Tanto que o Brasil ainda é um país de maioria negra, né? Mas as teorias científicas da época acreditavam nisso, né? Que os negros eram inferiores, bastava trazer um monte de branco para cá, os negros iam desaparecer, o Brasil ia virar um país branco e um país próspero, um país bacana, né? Vê que essas teorias racistas não estão com nada, né? No sul houve colonização de outros imigrantes, né? De imigrantes italianos, imigrantes alemães e imigrantes poloneses, né? Os alemães se fixaram principalmente na época província, né, de Santa Catarina, né? Quem colonizou lá bastante foi o senhor Otto Blumenau, né? Por isso que da colônia Blumenau veio a cidade, e ele trouxe muita gente da Alemanha, e o princípio dele era que todos começassem trabalhando em pequena propriedade e ninguém fosse assalariado. Com isso estimulava o trabalho, estimulava a realização pessoal e tirava a imagem feia que o trabalho tinha no Brasil. No Brasil a pessoa não se dignava a carregar uma carga na rua. Por quê? Porque quem carregava a carga era só os escravizados, né? Pois é, esse é o país de vocês, nosso, né? Então, pequena propriedade, policultura, né? Os italianos fundaram colônias lá no Rio Grande do Sul, onde começaram a produzir vinho, produzir salame, produzir queijos, né? Os poloneses, né, que aqui são chamados de polacos, principalmente no estado do Paraná, né? E como eram de idiomas bem diferentes do português, né? O italiano um pouquinho mais próximo, mas ainda assim difícil de entender para quem não é italiano, né? Essas colônias se isolavam um pouco e tinham dificuldade de se comunicar com os brasileiros, né? Bom, no plano internacional teve a questão Christie, né? Um navio afundou no Rio Grande do Sul, né? Ele naufragou, um navio inglês, e o povo roubou a carga do navio, né? O navio Príncipe de Gales. Os ingleses já ficaram pistola. Aí alguns marinheiros bêbados, né, que ficaram hospedados na cidade, começaram a provocar as pessoas nas ruas, né? E aí a polícia prendeu esses marinheiros chatos que ficavam enchendo a paciência das pessoas. E aí o inglês William Christie foi até o governo brasileiro, exigiu que toda a carga do Príncipe de Gales fosse restituída para eles, né? E que quem prendeu os marinheiros cachaceiros fosse punido, né? O cara prende quem está causando desordem e ainda é punido, né? Absurdo. Parece umas coisas de hoje, né? Que o guarda civil está fazendo a sua função, o juiz vai lá e xinga o cara, né? Absurdo. Bom, o Dom Pedro II, meio bocó, ele aceitou pagar a carga, mas teria que os ingleses pedir desculpas, né? E aí os ingleses ficaram ofendidinhos e romperam relações com o Brasil. Só 2 anos mais tarde é que, sob a arbitragem do rei Leopoldo I, pai do monstro do Leopoldo II, né? Só o Leopoldo I que arbitrou essa causa internacionalmente e deu ganho de causa para o Brasil. E aí a Rainha Vitória, a consagrada Rainha Vitória, né? Ela mandou uma carta de desculpas ao Brasil, pedindo desculpas ao Brasil. Bom, a região que envolve os estados do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul e suas fronteiras com os castelhanos, né, com os paraguaios, com os argentinos e uruguaios, sempre foi região de encrenca aqui no Brasil, né? O Brasil, de acordo com seus interesses, apoiou revoltas no Uruguai, né? E
Com isso, desagradou uruguaios que eram apoiados pelo Paraguai, né? O Paraguai tinha planos de se proteger dos seus vizinhos sul-americanos, principalmente do Brasil, e também conseguir uma saída para o mar, né, para escoar sua produção. O Paraguai tinha visão de se tornar um país importante no cenário internacional, e é o que aconteceu. Para isso, invadiu terras brasileiras. O Brasil declarou guerra ao Paraguai. O Brasil era imperialista, sim. O Brasil tinha essa ideia e ainda hoje tem uma ideia de liderança dentro da América do Sul. Mas na época tinha muito mais, tinha um projeto de imperialismo. O Brasil era o maior e ainda é país da América do Sul, sempre teve interesse em liderar a região. E aí o Paraguai invadiu, o Brasil declarou guerra, só que para chegar no mar, os paraguaios tinham que passar pela bacia do Rio da Prata, e também invadiu territórios argentinos e uruguaios. E aí veio o problema. Os três países se juntaram na chamada Guerra da Tríplice Aliança. Aqui no Brasil a gente chama de Guerra do Paraguai. Nos países vizinhos eles chamam de Guerra da Tríplice Aliança. E o Brasil chegou a mandar 200 mil homens para lá. Muitos deles eram do Exército, outros da Guarda Nacional e os tais Voluntários da Pátria, que tem até, acho que quase toda cidade do Brasil tem uma rua que chama Voluntários da Pátria por causa da Guerra do Paraguai. Só que esses voluntários não tinham nada, coitado. Eles eram presos pelas tropas do governo e obrigados a lutar. Fora que muita gente também, que era grande proprietária de terra, não mandava seus filhos para a guerra, apesar de ser obrigado. O cara poderia mandar um escravizado no lugar. Então, muitos escravizados lutaram nessa guerra. Bom, a Tríplice Aliança venceu o Paraguai. O Solano Lopes, que era o ditador paraguaio, ele foi morto por tropas brasileiras. No segundo historiador Ricardo Salles, 95% dos homens do Paraguai foram mortos. E morreram em batalha, morreram de epidemia. O Paraguai perdeu 140 mil quilômetros quadrados de terra. Essas terras foram incorporadas ao Brasil, à Argentina e ao Uruguai. E os números de mortos variam muito, entre 23 mil a 100 mil mortos. Arrasou o Paraguai. O Paraguai até hoje não se levantou mais. E enfim, os historiadores, alguns questionam isso, outros não, que a guerra foi insuflada pela Inglaterra. Uma coisa é fato: os ingleses eles venderam muitas armas e depois emprestaram dinheiro para os países se reerguerem. Então a gente vê que houve aí por parte da Inglaterra bastante lucro, Vendeu arma, depois emprestou dinheiro a juros para a reconstrução dos países, Então a gente pode dizer que a Inglaterra foi a que venceu mesmo o conflito, porque Argentina, Brasil e Uruguai venceram, mas tiveram sérios prejuízos financeiros. Beleza? Galera, respondam as 5 perguntinhas do formulário, e se quiserem fazer os exercícios e mandar para mim como opcional, mandar foto, pode mandar que eu corrijo. Beleza, galera? Uou!